3 jogos, 3 vitórias no comando do Dragão e contra equipes importantes do futebol brasileiro, né? 2 contra o Corinthians, 1 contra o São Paulo. Qual o tamanho dessa vitória e que moral que essa vitória traz para o seu elenco, visando a sequência do Campeonato Brasileiro? Até porque, Barroca, muita gente falou: o Corinthians não está vivendo um grande momento, o Atlético foi lá e ganhou. Mas o São Paulo sim está vivendo um grande momento e vocês ganharam também, hein, Barroca? Bem, boa noite. O tamanho da vitória está de acordo com o tamanho do adversário, né? E a qualidade do adversário. São Paulo é um grande adversário, uma equipe com jogadores muito bons, uma equipe muito bem treinada, que joga numa intensidade altíssima, e uma vitória também muito importante. Eu acabei de falar isso para os jogadores do vestiário, principalmente pela forma como ela aconteceu. A nossa equipe foi extremamente competitiva, os jogadores se dedicaram muito, e nesses 3 jogos que eu estou à frente da equipe, isso vem sendo recorrente. Uma dedicação muito grande dos jogadores, um esforço muito grande, uma coletividade muito grande, e obviamente o mérito é todo deles, disso que eles vêm construindo. Eu percebo um grupo nesse pouco tempo que eu estou aqui com muita vontade de crescer, com muita vontade de ganhar espaço, de conquistar coisas importantes pelo Atlético, e a gente também vem recebendo todo esse respaldo aí do clube, da direção do clube, da comissão técnica que aqui está. Hoje eu preciso fazer uma deferência especial à parte física do Atlético. O Atlético vem jogando jogos em sequência. A gente jogou um jogo extremamente difícil contra o Corinthians e o São Paulo não jogou com todos os seus jogadores principais, e a gente teve aí uma defasagem com relação ao tempo de recuperação referente ao adversário, e a nossa equipe hoje foi espetacular na parte física. Eu faço uma deferência aqui ao Luiz, que é o chefe da preparação física, ao Diego, ao Junão, todo o corpo físico aí, porque hoje o Atlético correspondeu muito bem à intensidade que o jogo pediu. Boa noite, Pedro Henrique da Rádio Band News FM. Você falou sobre uma vitória espetacular, e hoje o torcedor do Atlético ele se acostumou, ele conhece de cor a escalação do Atlético. Em cima dessa regularidade, eu gostaria que você falasse dos números que o Atlético tem em 2021. São 25 jogos, o sistema defensivo só sofreu 8 gols. Quase em todos os jogos da temporada não foi vazado. Eu gostaria que você falasse desse segredo de ter pegado ao Atlético em 3 jogos, 3 vitórias, você manteve o sistema defensivo, e a cada jogo a defesa com o Éder, com o Natan, com o Fernando Miguel, com o Igor, o Natanael e o Dudu tem crescido cada vez mais. Gostaria que você falasse desses números. Boa noite. Bem, boa noite. Realmente são números expressivos diante da quantidade de jogos e do número de gols sofridos. Além disso, números expressivos de acordo com o nível do adversário que a gente está jogando. Eu credencio isso a 3 pontos. Eu credencio isso, primeiro, a mentalidade forte coletiva que a nossa equipe vem tendo. Nos momentos que o adversário está chegando próximo do nosso gol, a gente tem se mantido muito organizado e mentalmente muito estabilizado com esse cenário. Então, a nossa equipe não tem se sentido desconfortável com um momento que geralmente é desconfortável, que o adversário vai chegando próximo do seu gol. A nossa equipe tem se mostrado cada vez mais forte mentalmente, coletivamente, e eu tenho percebido um crescimento nesse sentido. Obviamente, toda a participação coletiva nisso, eu não credencio isso apenas ao Éder, ao Natan, ao Fernando, ao Dudu, mas toda a equipe. Impressionante o que o Zé Roberto, que o João correram hoje, ajudaram, marcaram, a partida que o Maranhão e o Marlon fizeram hoje. Enfim, todos os jogadores se dedicando muito coletivamente na marcação. E, obviamente, as ações individuais nos momentos que a gente precisa das individualidades. Hoje o São Paulo, com sua qualidade, no primeiro tempo teve um chute fora da área e o Fernando Miguel fez a diferença. No jogo contra o Corinthians, o Fernando também fez a diferença no pênalti do Matheus. Então, o Atlético tem ido bem nesse cenário. Evidente que a gente ainda tem muita margem para crescer. Naturalmente, no momento que a gente tiver tempo para treinar, no momento que a gente conseguir
uma possibilidade de fazer treinos aquisitivos. Nesse momento não existe a menor possibilidade, jogando jogos com esse período de recuperação e jogos com esse nível de intensidade, sem sombra de dúvidas, o foco é quase que total na recuperação desses jogadores que iniciaram a partida. E naturalmente, quando a gente tiver uma possibilidade de semanas abertas aí para treinar a aquisição, a gente ainda tem uma margem muito grande para crescer, porque eu percebo dos jogadores um sentimento muito grande de querer crescer para conquistar grandes coisas. Juliano, não está dando para te ouvir, Juliano. Por favor. Oi, professor Barroca, está me ouvindo bem? Tô ouvindo agora. Boa noite, professor Barroca, parabéns pelo resultado. Professor, me permita, quando o senhor chegou no comando técnico, muita desconfiança, pressão por parte do torcedor, subiu até a hashtag nas redes sociais dizendo o seguinte: Barroca não. Eu me lembro que antes do jogo, contra o Libertar ainda pela Copa Sul-Americana, eu disse o seguinte: gente, o nome do Barroca é visto com bons olhos dentro do clube. O senhor não foi ganhando força até chegar ao assento de forma oficial. Nem nos seus melhores sonhos você imaginava essa reconstrução bonita da sua carreira até aqui. Eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer nessa Série A do Campeonato Brasileiro, muita água vai passar por debaixo da ponte, mas eu queria que você falasse desse ponto. E você já recebeu o carinho do torcedor, mais apoio de parte da torcida do que crítica em relação ao início da sua chegada, professor Barroca? Bem, em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que nenhuma pressão externa ela é maior do que a minha própria pressão em mim mesmo, sob responsabilidade de estar à frente de um time como o Atlético. Um time que eu já tinha passado aqui anteriormente, com o resultado alcançado, e ter a possibilidade de retornar um clube pela segunda vez, para mim é um motivo de honra, um motivo de aumento de responsabilidade para poder retribuir essa confiança, né? Então nenhuma pressão externa ela é maior do que a minha própria pressão em cima de mim para que eu pudesse corresponder, e vou continuar trabalhando muito duro, como você falou muito bem, é apenas o início do trabalho. A gente tem uma caminhada muito grande aí, uma temporada muito dura, com jogos em sequência, jogos de nível muito alto, e a gente precisa ainda crescer em muitos aspectos. Temos margem de crescimento porque é pouco tempo de trabalho, evidente, e temos margem de crescimento principalmente pelo nível dos jogadores que eu encontrei aqui. Jogadores que querem realmente, estão demonstrando no dia a dia, com caráter, com dedicação, com profissionalismo, que querem buscar algo grande nessa temporada. Vamos precisar trabalhar muito duro para que a gente consiga os objetivos. Barroca, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Pelo menos aqui pra gente, o Natanael foi eleito o melhor jogador em campo nessa vitória de 2-0 sobre o São Paulo, jogando teoricamente na função que não é a dele de origem, e você vem adotando nessa questão da manutenção do Natanael ali na ponta esquerda. Diante dos desfalques que você ainda tem, te dá tranquilidade para manter o Natanael nessa posição também nas próximas partidas? Como eu falei anteriormente, eu acho que nesse momento o principal é conseguir ter uma recuperação física plena dos jogadores. Muitos desses jogadores estão jogando em sequência, estão trabalhando no limite máximo. Se vocês tivessem acesso aos números físicos de um jogo como esse, jogadores correndo 12, 13 quilômetros em altíssima intensidade, então naturalmente isso aí é um desgaste muito grande. O fato do jogo hoje ter sido no sábado, para a gente é até bom, porque a gente ganha um dia mais de recuperação, mas amanhã os jogadores vão cedo ao clube para fazer o seu processo de recuperação, e depois dessa avaliação física de cada um deles, cabe a gente também da área técnica observar o jogo, olhar o jogo, ver os jogadores que a gente vai ter à disposição para poder fazer o melhor encaixe, e eu tenho confiança plena em todos os jogadores que estão aqui hoje. O Atlético tem um grupo enxuto, um grupo que tem uma competição interna muito rica, e eu tenho falado bastante isso com os jogadores, então eu tenho uma confiança plena em todos os jogadores, os que iniciam e os que têm entrado no decorrer do jogo, então eles têm correspondido muito com os estímulos que a gente tem trabalhado junto. Leonardo Darri.
Barroca, boa noite, Leonardo Gaia, aqui da Rádio CBN de São Paulo. Eu imagino que você esteja muito satisfeito de maneira geral com o que você tem visto do Atlético, mas eu queria te fazer uma pergunta de maneira mais específica sobre um ponto que, olhando aqui de fora, eu imagino que seja o ponto em que o Atlético mais pode mudar, conforme a gente está acostumado a ver do Atlético agora sob o seu comando, que é a saída de bola, né? Hoje você enfrentou um time que, ao contrário do Corinthians, já tem esses gatilhos de pressão na saída de bola do adversário mais bem treinados, né? O Corinthians está no começo do trabalho e o São Paulo já tem isso mais encaixado. Eu queria que você avaliasse como o Atlético reagiu a isso no jogo de hoje e quais são os mecanismos que você pretende construir nesse time do Atlético, o Atlético conseguir ter uma saída de bola limpa, mesmo contra times que fazem uma pressão muito forte no campo de defesa do Atlético. Obrigado. Bem, eu trabalho muito em cima do aspecto de coragem com os jogadores, né? E obviamente a tomada de decisão é deles dentro de campo, mas cabe a mim como treinador ofertar para os jogadores dentro de campo, principalmente para o homem que tem a bola, opções para que ele possa tomar boas decisões coletivas. Então, hoje a gente enfrentou uma equipe extremamente agressiva, que fazia um encaixe de pressão muito alto, praticamente individualizado, tirava esse jogador livre que a gente teria. Na verdade, a gente acabava tendo o único homem livre, o goleiro, e o São Paulo marcou numa linha muito alta. Mas como eu venho conversando com os jogadores, eles precisam ter coragem, eles vão ter sempre o meu apoio para jogar de uma forma corajosa, para fazer um jogo de imposição, independente do adversário, independente se a gente está jogando em casa ou fora, porque a gente, com esse hábito, em algum momento a gente vai oscilar, em algum momento a gente pode vir a perder, em algum momento a gente pode vir a não ter um resultado positivo, mas eu entendo que se a gente tiver espírito de coragem, se a gente tiver uma coletividade para jogar sempre querendo ser protagonista, entendo que a gente vai estar sempre mais próximo das vitórias, e percebo isso claramente dos jogadores, que eles são muito receptivos na ideia e tem qualidade para fazer. Então, hoje a gente conseguiu fazer um grande jogo na qualidade, na intensidade, e eu estou bastante feliz, como você falou aí, com o resultado. Obrigado.